Boa noite. Essa semana nós temos bastante coisa a comentar no programa do CEP e vamos estar contando hoje com a presença do nosso assessor jurídico, doutor Hugo Tatti. Boa noite, Hugo. Boa noite. Com o coordenador-geral do CEP Petrópolis, Daniel Salomão. Boa noite, Daniel. Boa noite, senhores. Boa noite, Rose. E com o diretor também do CEP Petrópolis, José Gomes, professor de Geografia da Rede Municipal de Petrópolis também. Boa noite, Gomes. Boa noite. Gomes está estreando hoje no programa com a gente, mas está sempre na luta, né? Não é estreante na luta em Petrópolis. Nós também hoje queríamos começar o programa fazendo duas homenagens a dois profissionais de educação que faleceram essa semana, que é a nossa companheira Nilda. Queria que o Felipe colocasse aí a Nilda Sérgio. Ela foi cozinheira no SEI Sônia Regina, trabalhou em algumas outras unidades também, tá? E faleceu essa semana. Então, nossos sentimentos aí à família. E é uma companheira que sempre esteve também presente nas nossas lutas. E uma homenagem também ao professor D'Amico. É um professor mais antigo, pessoal da minha idade, da minha geração, todo mundo deve ter tido aula com o D'Amico, né? Deve ter conhecido o D'Amico como colega também, posteriormente. Então, nossa homenagem também à família do professor Paulo Roberto D'Amico, grande educador aí da cidade de Petrópolis. O nosso primeiro assunto hoje vai ser, vamos falar também sobre uma parceria, queria que o Felipe colocasse aí, como a gente está nesse momento aí de isolamento social. Nós chegamos a fazer uma live aí com a psicóloga clínica, Lívia Souza, e o CEP fechou uma parceria de desconto. Então, esse quadrinho aí está constando lá no Face, no Zap, vai estar na página também, no site do CEP. Para as pessoas que quiserem atendimento clínico, ela está fazendo uma parceria de desconto para filiados ao CEP. E aí não envolve só o CEP Petrópolis, muito interessante também. Essa parceria está sendo estabelecida para os filiados ao CEP Petrópolis, ao CEP Três Rios, CEP Areal e CEP Paraíba do Sul. Então, mais um serviço que o CEP está prestando aí e oferecendo aos seus filiados. Nós vamos começar hoje falando sobre a questão que está bombando aí nas redes, e tem até um grupo de WhatsApp que foi criado para isso, foi criado um abaixo-assinado, que é sobre a questão da suspensão dos consignados. E tem muita notícia sobre isso, a nível federal, a nível estadual, e eu queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre isso, fizesse um esclarecimento sobre essa questão, principalmente sobre essa que foi votada no Senado. Isso tem a ver com os municípios, ou não tem a ver diretamente, mas pode ajudar? Como é que funciona, Hugo? Primeiro, boa noite, né, a todo mundo que está acompanhando. Primeiro, Rose, eu acho importante a gente falar sobre de onde vem essa medida, né, da importância dessa medida de suspensão dos descontos dos empréstimos consignados, diante de um cenário que a gente vê muitos servidores, né, uma parcela significativa dos servidores públicos, que possuem parte da sua renda comprometida com esses descontos, né, de empréstimos diretamente nos seus contra-cheques. Então, a partir disso, diante do momento que a gente vive, né, da dificuldade do momento, nessa pandemia, né, pelo coronavírus, se faz necessária essa medida para que a gente possa garantir que essas pessoas não tenham parte significativa das suas rendas comprometidas e assim elas possam garantir a subsistência, tanto delas, né, dos servidores, quanto de suas famílias. Então esse assunto está em alta por isso, pela sua importância mesmo, pela necessidade. Não à toa o CEP a gente vem pressionando, né, o governo municipal para que no município de Petrópolis haja uma medida nesse sentido. Em outros municípios já vem sendo feito, né? No estado do Rio também, a gente vem sempre falando nos últimos programas da lei que foi sancionada também, e agora no Senado foi aprovado o projeto de lei, o número é 1328. Esse projeto, é importante dizer que foi aprovado no Senado, ainda vai para a Câmara dos Deputados agora, mas o projeto de lei ele visa exatamente suspender esse desconto dos consignados, atingindo os servidores empregados públicos, né, tanto ativos quanto inativos. Então, essa discussão, só para mostrar a relevância dessa discussão, ela também ocorre em âmbito federal
E é claro que nesse projeto de lei que vem sendo, que foi aprovado no Senado, que vai para a Câmara dos Deputados, há sim a previsão de que isso se aplique também aos estados e municípios. Então, isso só para demonstrar a importância, né, e mais uma vez dizer que o CEP, a gente já fez alguns ofícios para a Prefeitura, pressionando nesse sentido para poder, de fato, garantir que os servidores não tenham parcela da sua renda comprometida nesse momento. E aí, Rose, é importante destacar, é uma suspensão, então não está se pedindo para não pagar, é só suspender, né, e retornar depois na parcela que havia parado antes. Então, é basicamente isso. Muito importante essa medida, Rose. Inclusive, gente, nós reiteramos, né, Daniel, um ofício que tinha sido enviado à Prefeitura, e é importante essa medida, Daniel? Olha, gente, é muito importante essa medida, né? Como o Hugo bem colocou, né? Compromete parte da receita dos nossos funcionários aqui com relação ao nosso município. E nesse momento de pandemia, de agravo na situação financeira da sociedade como um todo e para a gente, particularmente para os servidores públicos, né? Na verdade, como não é aumento, mas você deixa de pagar um valor para quem hoje, nesse momento, necessita de um auxílio, viria muito bem a calhar. Momento propício para isso. É isso, gente. Vou pedir para o Felipe colocar o cartazinho, para as pessoas saberem do que a gente está falando. Então, o CEP Petrópolis reitera pedido de suspensão dos consignados durante a pandemia. Então, como o Hugo bem colocou, é adiar a parcela, né? Não é cancelar. Ninguém está propondo um calote nos bancos. O que está se propondo é uma suspensão temporária por 120 dias, ou o prazo que for estabelecido, para que as pessoas possam ter um fôlego um pouquinho maior, porque durante a pandemia, gente, é óbvio que a despesa de casa aumenta, né? Todo mundo em casa, as pessoas que se alimentavam no trabalho. Aqui em Petrópolis, por exemplo, os trabalhadores da educação não possuem nenhum tipo de vale alimentação. As pessoas se alimentavam na escola. Então, se elas estão em casa, é óbvio que essa despesa aumentou, né? As crianças todas em casa também. Então, é para dar uma aliviada na situação. Então, essa situação já foi enviada ao gabinete do prefeito. Temos semanalmente feito cobranças, não só por ofício, por e-mail, né? Mas também pelo Zap, pelas redes sociais. Existe uma parcela grande de servidores também colaborando em relação a isso, né? Alguns vereadores agora, né, acordaram para a situação, porque eles demoram, né? Vereador aqui em Petrópolis pega no tranco, parece que é daquelas televisões antigas com válvula, né? Tem que esquentar antes de começar a agir. Então, parece que alguns vereadores agora acordaram para essa situação também e que eles têm que ter participação nisso, né? Então, podem colaborar. É uma coisa que não afeta eles pessoalmente, mas é do interesse dos trabalhadores da educação, dos servidores. Não só da educação, importante isso, né? É uma bandeira que o CEP está levantando, mas que envolve todos os servidores públicos, não só os da educação, tá? Então, isso é importante colocar. E tem muita gente solicitando isso nos grupos de Zap, criaram uma hashtag também de adiamento, colocando lá nas publicações da prefeitura. Tem bastante gente mobilizada. É um problema que envolve muita gente. Agora, paralelo a isso, tem uma outra situação que eu gostaria que você falasse, que é sobre a questão do consignado também não estar sendo pago em dia à Caixa Econômica. Isso é uma outra questão, é um outro pedido nosso, mas que também é muito importante, não é? Foi para mim, Rose? Sim, a bola? Sim. Realmente é muito importante também, né? Nós já fizemos uma solicitação também à Prefeitura para que haja o repasse do valor que hoje é descontado nos contra-cheques dos funcionários, porém não estava acontecendo um repasse para a entidade, né, para o banco, a entidade financeira. Houve uma resposta da Prefeitura dizendo que esse repasse já foi efetuado, então há que se normalize nessa questão e que se algum funcionário, algum servidor tiver ainda uma cobrança ou por telefone ou então por correios, que entre em contato com o sindicato para a gente estar podendo fazer o somatório de quem está com esse problema ou não, para estar fazendo novo encaminhamento à Prefeitura com relação ao repasse da verba. E a gente chegou a lançar, inclusive, uma notinha dizendo que já tinha acertado, porque naquele dia nós recebemos o comunicado da Prefeitura e tinha sido pago um valor à Caixa, aos bancos.
E logo depois, na semana seguinte, começou novamente a cobrança, porque aí já é referente ao outro mês. Então, isso tem sido recorrente, né? É preciso que esse dinheiro, que é descontado na folha, que é do servidor, seja repassado com a máxima urgência aos bancos. Por quê? Porque as pessoas querem ter o direito de renegociar junto ao banco a sua dívida. É uma questão pessoal, é uma relação pessoal do servidor com o banco, que a prefeitura acaba ficando no meio aí. O papel da prefeitura é só repassar ao banco. Agora, se ela demora a repassar, ela atrapalha o servidor. Ô, Hugo, agora uma dúvida que as pessoas têm muito em relação a isso também é se essa encheção de saco, se essa perturbação por telefone que a Caixa Econômica e as empresas que a Caixa contrata para isso, se dão direito a entrar na justiça por alguma coisa. Rose, nesse caso, é importante sempre a gente analisar, né, caso a caso, o caso concreto aí que vai determinar se é possível uma indenização por danos morais ou não. Por quê? Porque vai depender desse nível de cobrança, né? A gente sempre enfatiza aqui nos programas que o mero envio de uma carta informando que há um débito em aberto, essa carta por si só, ela não justifica uma indenização por danos morais, e isso é entendimento pacífico no Tribunal de Justiça do Rio. Agora, se houver uma postura do banco no sentido de não só enviar a carta e informar o débito, mas constranger essa pessoa ligando N vezes, né? Uma pessoa que até no chat colocou de várias ligações, de várias mensagens, ou até mesmo, né, uma medida mais drástica ainda, que seria a inclusão do nome desse servidor naqueles cadastros de pessoas, né, inadimplentes, né, do Serasa, do SPC, aí sim poderia sim haver uma indenização, uma cobrança na justiça, né, a judicialização para poder se cobrar uma indenização por danos morais. E aí também vale enfatizar que o município ele também tem responsabilidade, né? Por isso que a gente sempre cobra que o município faça o seu papel, que é simples. Ele não tira dinheiro das contas do município, ele tira do servidor e repassa para o banco. E aí a demora, o atraso nesse repasse, se não houver o repasse, pode se configurar até apropriação indébita, né, enriquecimento ilícito do município, porque esse dinheiro não é do município, esse dinheiro é dos servidores, deve ser repassado para os bancos de acordo com os contratos de empréstimo existentes. Então, a indenização em si ela vai depender de cada caso. Por isso que a gente sempre pede, né, procura orientação jurídica com o advogado ou o próprio departamento jurídico do CEP, que a gente está aí à disposição para poder orientar cada servidor de acordo com o seu caso. Então, gente, fica aqui uma mensagem, né? Nossa mensagem, a nossa solicitação, mais uma vez, ao prefeito Bernardo Rossi, à Prefeitura de Petrópolis. Várias prefeituras, vários governos estão se organizando para fazer isso. Então, existe uma possibilidade real de que isso possa acontecer. Não é uma ideia que nós tivemos, o Hugo pensou, o Daniel resolveu, o Gomes estava lá estudando e pensou nisso. Não, várias prefeituras, inclusive até o prefeito Crivella, né? Já conseguiu fazer lá um acordo com os bancos para que o pessoal do município do Rio possa ter esse benefício. E uma coisa que chamou atenção também essa semana é que alguns vereadores alegaram que não podiam se envolver nessa questão diretamente, montando algum projeto de lei ou coisa parecida, porque isso estaria gerando benefício e aumento de despesa. Como o Hugo falou, isso não tem nada a ver com nada, tá? Porque esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro é do servidor. A prefeitura só está repassando um dinheiro que já é meu e que eu devo ao banco. Tá? Então, não tem nada a ver com o dinheiro da prefeitura aí. Esse dinheiro deixou de ser da prefeitura a partir do momento que ele saiu na folha. Aí ele já é da pessoa, é dinheiro pessoal, não é mais dinheiro público, não é mais dinheiro da prefeitura. Tá? Não vamos confundir as coisas, porque às vezes o vereador não quer fazer, não quer se meter, não quer se indispor com o governo, e aí fica criando historinha, né? Esse dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro da prefeitura. Esse dinheiro é das pessoas, individual, de contratos individuais com os bancos. Então, tá? A prefeitura parou ali. O dinheiro público deixou de ser público a partir do momento que ele foi para a conta da pessoa. Aí ele já é um dinheiro pessoal, privado. Tá? Então, voltando aqui, no governo do estado também está tendo uma confusão, porque já tem lei, já foi aprovado, sancionado, mas o desconto ocorreu ainda esse mês. Então, a gente espera também que o governo do estado se desenrole, né? Consiga tornar mais ágil isso,
porque sempre assim, quando é para prejudicar os servidores, tudo é, né, feito, a máquina anda devagar. Quando é para descontar, nossa, está arriscado descontar até do mês, já do que ainda vem para descontar, já descontar esse mês. Agora, quando é do interesse servidor, a coisa realmente fica demorando, né? Então, a gente pede pressa, porque as pessoas que estão passando algum tipo de necessidade agora precisam desse dinheiro para agora, não é para depois. Não adianta daqui a 3 meses, é para agora. A situação está acontecendo agora, né, Gomes? A necessidade das pessoas é para o momento, né? Está fechado seu microfone, Gomes. Boa noite. Com certeza é para agora, porque nesse momento de pandemia que a gente se encontra, a necessidade de ter um suspiro momentâneo, mesmo que seja para ser pago mais à frente, mas vai ajudar bastante, gente. Agora, Hugo, como a gente está falando dessa questão de necessidades urgentes, de um desafogozinho de dinheiro, a gente tem que falar também sobre o processo Nova Escola, porque o Departamento Jurídico do CEP teve uma grande vitória. Esse processo em si, ele já é uma grande vitória, né? Você conseguir uma ação com um volume desse para ser pago aos servidores, já é em si uma grande vitória. Mas também, coisa difícil receber esse dinheiro, hein? Fala um pouquinho sobre isso, Hugo. Então, Rose, só antes de entrar na Nova Escola, como eu vi uma pergunta aqui, de uma pessoa perguntando sobre a questão dos consignados, no sentido da suspensão, se isso acarretaria em juros. E aí, só para a gente responder, para sanar a dúvida, todas as propostas de suspensão dos consignados nesse momento prevêem expressamente a não cobrança de juros e correção, porque não teria sentido, né? A gente suspende para poder garantir que esses servidores tenham a sua remuneração integral, né, sem que haja esse desconto, para que seja garantida a subsistência nesse momento. Não teria sentido depois gerar um ônus ainda maior para o servidor, tendo que pagar juros e correção. Então, todas as propostas, seja no Estado, seja em outros municípios, seja essa do Senado, prevêem expressamente a não incidência de juros e correção. Então, só para deixar aí, sanar a dúvida da pessoa que perguntou aqui nos comentários. Oi. Eu acho que só para complementar, acho que a servidora, acho que foi a Ellen que colocou, acho que o que o CEP pede, como a Rose colocou, é a suspensão por um período, 120, 180 dias, da cobrança daquela parcela daquele mês, daqueles meses do empréstimo. Porém, eu acho que ela se refere a uma notícia que eu também vi hoje com relação ao Crivella, que aí há a diferenciação do que seria o que nós pedimos, que é a suspensão por um período da cobrança da parcela daqueles meses, com a renegociação, que eu acho que é o que foi veiculado. Então, o que houve é que, com relação ao Crivella, no município do Rio, houve, em vez da suspensão, como nós pedimos aqui em Petrópolis, uma renegociação. Eu acho que é aí que ela se refere na pergunta dela. Lembrando também, gente, que essa questão possa ter decisão e ser feita essa negociação de suspensão, qualquer um que não quiser fazer isso pode se dirigir ao banco e dizer, não, o meu eu quero pagar as parcelas, ele vai fornecer a você um boleto para você quitar as parcelas, não é obrigado, não é compulsório, tá? A pessoa pode escolher porque é relação individual sua com o banco, tá? Então ninguém pode ser obrigado a participar disso. Mas isso vai ajudar muita gente, né? Então, quando a gente se envolve nisso, e algumas pessoas perguntam até, por que o CEP está se envolvendo nisso? Questão pessoal do servidor com o banco. É porque isso está trazendo prejuízo para as pessoas, está fazendo diferença na vida das pessoas. Então, por isso que a gente está tocando nesse assunto. Embora nem todo servidor tenha empréstimo consignado, não seja uma coisa da categoria inteira, muitas pessoas da categoria passam por esse problema. E passam por quê? Porque a gente vem de um histórico em todas as redes, tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, de achatamento de salário. Então, o servidor não fica pegando empréstimo consignado à toa para viajar, fazer farra, não. As pessoas pegam para fazer complementação de renda. Em Petrópolis, muitas pessoas tiveram que recorrer a empréstimo consignado quando deixaram de receber o RET, por exemplo, né? Quando o RET caiu
o valor a 1/3 do valor. Então, cada um sabe a sua necessidade. Nós não estamos entrando nessa questão, mas só para deixar claro que os servidores, na sua grande maioria, que acabaram se endividando com essas questões, foram levados a esse endividamento pelos próprios governos. Governo do Estado, sem nenhum tipo de reajuste, há 6 anos. Pega o contra-cheque de 2014, pega o contra-cheque de hoje, igual, nenhum centavo de reajuste no seu vencimento. Então, é isso que leva as pessoas a precisar recorrer a esse tipo de coisa. O ideal seria que ninguém tivesse que recorrer a empréstimo, ninguém tivesse essa questão. Só que as pessoas acabam sendo levadas a isso. Por quê? Achatamento de salário, salários baixos. Se todo mundo tivesse um salário digno, de repente a quantidade de consignados ia ser muito menor, né? As pessoas não precisariam recorrer a isso. Mas agora, então, passando lá a questão do Nova Escola. Tá difícil receber esse dinheiro, né? Tá difícil, Rose, mas a gente sempre mantém a esperança, né? Esse processo é bom a gente sempre falar do histórico dele, que é um processo de 2005, né? Um processo que envolve os aposentados, né? São mais de 11 mil servidores aposentados e são divididos em 21 grupos, né? Só para as pessoas entenderem como foi dividido, né? Foram 21 grupos de mais ou menos 500 servidores, um pouco mais. E aí, desde 2015, que foi o ano do acordo, foi feito um acordo entre o CEP e o Estado do Rio, e o Estado do Rio se comprometeu a depositar em juízo, né? É importante enfatizar também que não é conta do CEP, é uma conta do Judiciário, e aí o Estado do Rio se comprometeu a depositar cerca de 10 milhões por mês, que seria aí o equivalente a um grupo, né? Então, todo mês um grupo receberia, né? Só que acontece que no primeiro mês esse acordo já foi descumprido pelo governo do Estado, na época, né, 2015. E aí o CEP começou, então, a tentar bloquear da conta do Estado e conseguiu aí conseguiu contemplar alguns grupos dessa forma. Agora, depois de anos, né, 5 anos nessa batalha aí judicial, o Estado, depois, a partir de 2018, ele começou a depositar depois da eleição, ele começou a depositar uma quantia voluntariamente na conta do Judiciário. E como o acordo foi descumprido, o CEP, então, cobra que haja uma correção dos valores, né? Porque esses servidores aí estão há muitos anos sem receber, houve um descumprimento de acordo, então o CEP cobra que haja incidência de juros e correção nos valores dos servidores. Só que existe no Judiciário, já na conta do Judiciário, o valor que a gente chama de valor incontroverso, né, que é o valor original que o servidor tem para receber. Esse valor, o CEP conseguiu agora, durante a pandemia, a liberação desse valor. O desembargador, né, responsável nesse processo, ele liberou o valor original para os servidores, porque esse valor já está disponível em juízo, já está na conta do Judiciário. Bastava uma transferência para os servidores. E o CEP continuaria a brigar pela incidência de juros e correção depois dessa transferência. Agora, existe todo um trâmite, né? A gente sabe que também os prazos processuais estavam suspensos, o Estado do Rio também dificulta bastante, mas, só para as pessoas entenderem, o desembargador, ao determinar a liberação, determinou também que o Estado apresentasse as contas desses servidores para evitar que esses servidores tivessem que ir até a agência com aquele mandado de pagamento, como a gente costumava fazer, e houvesse uma transferência imediata, né? Com a conta do servidor, o desembargador, então, determinaria que houvesse uma transferência direto para a conta do servidor. Então, conta salário, né? Conta salário, exato. Em resumo, o dinheiro, né? Esse dinheiro original dos servidores já está no Judiciário, já está numa conta disponível em juízo. O CEP conseguiu a liberação, mas existe todo esse trâmite judicial e também o Estado também corresponder ao que o juiz determinou para que a gente consiga, de fato, fazer com que esses servidores recebam esse dinheiro. Lembrando que esse dinheiro é o valor original. O CEP vai continuar na justiça brigando pela incidência de juros e correção, que é o que esses servidores têm direito diante do descumprimento do acordo pelo Estado do Rio desde 2015. Lembrando, gente, que é sempre importante ressaltar isso, né? Esse dinheiro não é dinheiro que está no caixa do Estado, não é dinheiro para Covid, não é dinheiro que está nesses rolos aí, né, que eles estão fazendo aí com o dinheiro da saúde. É um dinheiro que está depositado em juízo. Esse dinheiro já está destinado.
Então, não tem porquê, é uma covardia o Estado ficar fazendo dificuldade, ficar colocando problema para repassar isso. Quando o juiz determinou lá, o desembargador determinou colocar na conta salário, inclusive diminui o número de fraudes, que é na conta do salário da pessoa, não tem como o outro receber, não tem como a pessoa ser enganada, está lá na conta salário. E qual é a dificuldade que o Estado tem de passar isso? Lá na CEPLAG tem um programa, gente, todo mês a gente recebe por esse programa. Então, não é inventar a roda, né? É pegar esse programa com o nomezinho, a continha de todo mundo e passar para a justiça. Não tem dificuldade, qualquer técnico de informática consegue fazer isso, né? Vai lá, copiou, mandou para lá, não tem dificuldade. Então, é questão de má vontade. Infelizmente, durante todo esse percurso que o Hugo falou, centenas de pessoas do processo já faleceram, não conseguiram receber, e aí é mais uma grande dificuldade para que esse valor também chegue às famílias. Então, é muita má vontade. A gente faz também um apelo, e o Departamento Jurídico tem sido incansável em relação a isso, doutora Elaine e doutora Juliana, têm sido incansáveis para tentar fazer com que esse dinheiro chegue finalmente à conta dos aposentados. Então, está nas últimas questões, falta pouco para todo mundo poder receber. Qualquer notícia, o CEP vai estar entrando em contato também, divulgando nas redes sociais. O Felipe também, funcionário do CEP Petrópolis, entrando em contato com os servidores, tá? A gente está lutando para que isso vá direto para as contas. Então, vamos aguardar um pouquinho. Qualquer novidade, a gente está falando, né, Hugo? Sim, com certeza, Rose. E só para lembrar também, é uma informação interessante, né? A liberação desses valores para os servidores, que ultrapassa o valor aí de uns 200 milhões, isso significa você colocar essa quantia no mercado hoje, né? Diante de tantas dificuldades, é você colocar um dinheiro na conta do servidor, que esse dinheiro vai se reverter em consumo, em compra de medicamento. Então, isso você faz a economia girar também. Então, tem esse lado importante também de girar a economia no momento que a economia está parada, que o comércio também está parado, que há um isolamento social necessário, mas que há impacto na economia. Você tira um dinheiro que está em juízo, que é de direito desses servidores, e coloca na conta desses servidores para que eles possam consumir, possam comprar medicamento, enfim, garantir a subsistência desses servidores também. É uma questão de inteligência, né? De governar com inteligência, tanto a nível estadual, municipal, federal, né? Tem algumas medidas que era simples, né? De fácil entendimento. É para ajudar não só a pessoa que vai receber, mas toda a sociedade, né? E os governos insistem em segurar essas coisas. É difícil, né? A gente vê que sempre o trabalhador é que acaba sendo prejudicado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho que nós estamos participando, e algumas pessoas ficam até curiosas em relação a isso, que o CEP está participando de um grupo de trabalho que está estudando o retorno às aulas. E aí tem gente que fica apavorada, né? Meu Deus! O CEP está junto com o governo aí para voltar à aula. É isso? É isso, Daniel? Então, gente, não é nada disso. Na verdade, o que acontece? Por solicitação do CEP também, nós solicitamos que fizéssemos parte de um grupo de trabalho. Aí esse grupo não consiste somente do CEP, consiste do Conselho Municipal de Educação, consiste de integrantes da própria Secretaria de Educação, pessoal do CEP, e mais integrantes que foram eleitos dentro da sua categoria de trabalho, né? Educadoras, professores, por aí afim. Então é um grupo grande, rede privada também faz parte, é um grupo grande de profissionais ligados à educação para estudar uma eventual possibilidade de retorno. Aí abre-se um parênteses aqui, de que essa parte, né, temporal não foi estabelecida ainda. Então não tem nenhuma data prevista para o retorno em si. O que há é um planejamento prévio para quando essa situação de afastamento social decline e que fosse seguro e o retorno às atividades escolares, aí sim esse plano já estivesse pronto para que não houvesse nenhum atabalhoamento com relação à rede de educação, a gente pode falar com relação aos alunos e também aos profissionais. Então, é um plano preparatório para quando for possível e seguro o retorno, já esteja tudo encaminhado nos quesitos EPIs, nos quesitos preparação das unidades escolares, no quesito treinamento de profissionais, para quando o retorno for seguro, já esteja tudo previamente preparado e pronto para receber nossos alunos.
Porque nessa questão, né, gente, em relação à educação, todo mundo gosta de dar palpite, né? Todo mundo acha que entende de educação, acha que é fácil, que é só chegar e abre a escola, né? Bota o povo para dentro, bota esse povo para trabalhar. Tem gente que é grosseira, né? Que fala, esses vagabundos estão em casa, não querem trabalhar. E tem toda uma série de questões que precisam ser resolvidas quando a saúde pública, quando a Secretaria de Saúde determinar que é seguro, né? Porque enquanto não determinar, não tem vacina, doença letal. Então, a única coisa hoje que existe é ficar em casa, é procurar isolamento e distanciamento, né? Isso é o que o decreto prevê. Nas colocações, no próprio planejamento aqui da Prefeitura de Petrópolis, as escolas estão lá na linha vermelha, né? Que é a última de liberação, de volta, mas isso tudo vai depender sempre do acompanhamento da Secretaria de Saúde e dos órgãos de saúde, não só os municipais, mas a nível estadual, a nível federal e a nível internacional, inclusive, né? O que disser a Organização Mundial de Saúde, os acompanhamentos da pandemia em geral, não é um problema local, isso não é uma coisa aqui de Petrópolis, né? Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. E, inclusive, experiências que deram errado de retorno rápido, né, antecipado, de escolas. Não está acontecendo isso também, Hugo? Sim, Rose, com certeza. O retorno precipitado, ele representa um risco para os profissionais, para os estudantes, para os seus familiares, enfim. Por isso que é muito importante ter muita cautela nesse retorno. A gente vê, inclusive, outros países também que conseguiram achatar bastante a curva de contágio e aí resolveram reabrir as escolas com todo um preparo, com toda uma estrutura, com todos os equipamentos possíveis, mas já estão voltando atrás novamente porque estão entrando aí no que os especialistas dizem de segunda onda, né? Então, é preciso muita cautela. A gente observa que o Brasil hoje ele é o país com um número são mais de 1.000 mortes por dia, né? É o segundo país com mais mortes no mundo. A gente tem aí, acho que, salvo engano, mais de 50.000 mortes já. Então, é preciso muita cautela nesse momento. Esse trabalho, esses grupos de trabalho, que inclusive o CEP tem participado, são fundamentais para discutir não um retorno imediato, é para discutir quando retornar, quando for propício para o retorno, quais são as medidas necessárias para garantir a segurança, né, a integridade dos profissionais e dos estudantes, e que isso representa a integridade de centenas de milhares de famílias, né, que têm contato com os profissionais, que têm contato também com os alunos. Então, é muito importante esse trabalho, esse acompanhamento, essa participação ativa do CEP nesses grupos de trabalho, e conforme você falou, não é discutindo uma questão imediata, e sim uma questão com bastante cautela, pé no chão, seguindo sempre as orientações da saúde, para quando retornar, as medidas serem efetivadas para garantir o máximo de segurança para todos os envolvidos. Inclusive, gente, é importante colocar, né, exatamente isso que o CEP está fazendo lá, participando de todo esse planejamento para ter certeza de que serão atendidas, serão resguardadas todas as condições dignas de trabalho, né? Porque isso envolve muita coisa. Então, não basta a saúde dizer que pode voltar. Tem que ter toda uma série de medidas que têm que ser tomadas antes desse retorno. E eu queria ressaltar aqui a importância desse grupo, disso estar acontecendo, né? Que em outros momentos, em outras situações, em outras épocas, claro que a gente nunca passou por uma pandemia como essa, mas em outras situações em que poderia ter havido esse diálogo com a sociedade civil, com os representantes de classe, e não houve, as coisas tendem a dar errado. As coisas deram errado em outros momentos e seria muito maior o fracasso, né, se a população pudesse ter sido ouvida, não tivesse esse impedimento. Então, esse grupo de trabalho é muito importante por conta disso. Nós temos lá os representantes de classe, o CEP é representante de toda a categoria. Além disso, tem mais representantes para ajudar a elaborar. O CEP lançou uma pesquisa para todas as unidades, tanto escolas quanto centros de educação infantil, para que todo mundo pudesse participar. Nós estamos esperando, inclusive, amanhã, o final do prazo de retorno dessa pesquisa, para que a gente possa estar agregando ao trabalho que está sendo feito lá. E nesse grupo, tem, como o Daniel falou, além dos que ele falou,
tem também o Ministério, representantes do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque tem que ser uma coisa planejada por todo mundo. A Secretaria de Saúde pode determinar algumas coisas, né? O que é necessário a nível de proteção. Agora, só quem conhece a escola, só quem conhece o Centro de Educação Infantil é que pode fazer essa outra parte, planejar o dia a dia. Porque quem não trabalha em escola, quem não trabalha em Centro de Educação Infantil, não tem a menor ideia de qual é o funcionamento, de qual é a rotina. Seria a mesma coisa que a gente pedisse ao Gomes para ir lá chefiar uma delegacia. Não dá, né? Vou pedir para o Daniel chefiar o hospital. Não dá, né? Cada um tem que saber das especificidades da sua área. Então, tem coisas que só quem trabalha na educação pode falar sobre educação. Então, não é aquela coisa, né? Educação é coisa que todo mundo pode dar pitaco. Não. Educação é coisa para especialista, é coisa para quem trabalha na área, tá? Então, nesse plano, estão sendo colocadas várias questões e está sendo dividido em subgrupos. Então, por exemplo, o Gomes está participando do subgrupo que está discutindo a parte pedagógica. Daniel está participando de subgrupo que está definindo a questão de espaços, a questão de... Eu estou participando de grupo que a gente também está definindo a questão do escalonamento. Então, o que está sendo discutido lá é como a gente pode voltar com segurança e estabelecendo critérios tanto para profissionais quanto para alunos, para quando puder. Não é para agora, tá? Não tem a menor condição de volta agora. Tudo tem que ser feito, como o Hugo falou, com a maior responsabilidade. Então, nós estamos lá para garantir isso. Primeiro, que a categoria seja ouvida. Segundo, que todos os critérios de segurança para alunos e profissionais sejam atendidos. E isso vai demandar, gente, um trabalho danado da prefeitura. Primeira coisa que a gente tem que destacar, e que a gente destacou lá, né, Daniel? E Gomes também, é a questão da falta de profissionais. Por quê? Em março, nossa realidade era uma. E em julho, agora, estaríamos passando por uma questão dos contratos, do RPA. A Justiça determinando a extinção desse tipo de contratação. Quando voltar, ou para voltar, como é que faz? Sem esses profissionais todos? Tira da cartola? Não, tem que ter planejamento. Não é, Daniel? Exatamente. Esse é um problema muito complexo da rede municipal de educação aqui de Petrópolis, né? Como a Rose bem colocou, lá em março já havia um problema com relação a isso, já havia uma defasagem com relação ao número de profissionais, e aí você tinha uma carga muito grande de RPAs hoje, naquela época, na rede. O problema é que agora, com essa determinação do Ministério Público, e de fato a Prefeitura cumprindo essa determinação, você incorre muito mais nesse problema. Então, há que se ter um planejamento concreto, complexo, de como vai ser feito esse aumento, né, que vai ser necessário do total de profissionais hoje de educação na nossa rede. Essa é uma preocupação muito grande do sindicato. Toda reunião que esse ponto, e toda reunião nós levamos esse ponto em debate, e há um intenso diálogo sobre isso, porque realmente fica inviável, por mais que haja um planejamento e que todas as normas que esse projeto, né, sejam aplicadas de forma completa, se você não tem o número de funcionários suficiente para cumprir todas as determinações e todas as obrigatoriedades, fica muito complicado de que isso realmente aconteça da melhor forma possível. Então, é um ponto muito complexo de um debate muito intenso que o CEP vem travando juntamente com a Secretaria de Educação. Um dos aspectos, inclusive, gente, é simples, é a questão da limpeza, né? A gente está falando sobre uma questão de higienização dos espaços, vai ser necessário um número maior de profissionais. Hoje, a maioria das escolas tem, no máximo, 1 ou 2 profissionais responsáveis pela limpeza. E a gente vai ter que triplicar esse número, no mínimo. Então, o que precisa? A prefeitura, o governo, já tem que estar estudando processo seletivo, concurso público, que para esses cargos, o último concurso público foi de 2012, desde 2012 não tem concurso para essas funções, e eu queria que o Hugo falasse um pouquinho, a legislação, a medida provisória lá, a lei,
com relação ao congelamento, ela também deixa claro que pode haver concurso para funções que já existem, né? Cargos que já existem. Sim, Rose, é importante. Essa lei complementar 173, ela causou muita dúvida, né? Nesse ponto em específico, acho que talvez a gente comente outros aqui, mas focando nessa questão do concurso, porque tem um dispositivo, né, específico, um dos incisos do artigo 8º dessa lei, que inclui essa proibição de concurso, mas abre uma exceção expressa, que é cargos que estejam vagos. Então, considerando uma carência na rede, é possível, sim, que a prefeitura faça concurso público e preencha esses cargos que estejam vagos, né, por conta de aposentadorias, enfim, por N fatores. Mas esse tipo de concurso, que é para suprir uma carência existente, e é uma carência permanente, esse é um ponto muito importante, não é uma carência provisória, tantos servidores estão de licença, então a gente está com uma necessidade provisória. Não, é uma necessidade permanente. Então, para isso, para essa finalidade, a prefeitura não tem só o direito, mas ela tem o dever de fazer concurso público, que é a via adequada para se suprir uma carência permanente em qualquer setor público, né? Isso é importante também. O RPA, a gente sempre enfatiza isso, é uma forma de contratação precária. A forma adequada para se suprir uma carência, para a gente conseguir formar um conjunto de servidores qualificados, né, e de forma como a Constituição determina, é por concurso público. Então, para que os servidores tenham estabilidade, né, os direitos garantidos. A gente vê agora que o RPA, a gente tem muitos profissionais qualificados no RPA, mas no momento de pandemia, esses profissionais simplesmente foram esquecidos pela prefeitura, né? E aí, por ser uma modalidade precarizada mesmo de contratação. Então, a luta pelo concurso público é uma luta tanto para defender o que é público, que seja de qualidade, mas para defender também a questão do profissional envolvido, para que ele tenha estabilidade, para que ele tenha os seus direitos garantidos. E quando a gente fala de planejamento, gente, é isso. Eu não sei quando vão voltar as aulas. Então, como é que a prefeitura vai fazer concurso? Justamente porque não sabe quando vai voltar, é que tem que planejar isso agora. Tem que começar a lançar os editais, fazer o que tiver que fazer de licitação. Por quê? Porque se vai precisar do profissional daqui a 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, se não fizer agora, depois não tem como fazer. Essas coisas têm burocracia, né? Tem que seguir certos passos. Então, já sabe que tem a carência. Já está declarado isso, né? A Secretaria de Educação tem os números. Inclusive, nesse grupo de trabalho, nós estamos solicitando e já foi concedido acesso a parte desses números. Então, a gente sabe que não tem, que a demanda é enorme, a carência é enorme. Então, cabe agora à Secretaria de Administração, à Secretaria de Educação e ao Gabinete do Prefeito organizar essa situação para abertura imediata de concurso público, tá? Tem também um processo seletivo que ficou no meio do caminho aí, mas se dá tempo de fazer concurso, faça o concurso, para que as pessoas possam entrar para o serviço público pela porta da frente, né? Com todos os seus direitos, com todas as suas questões resguardadas, porque é isso que nós nos importamos, né? A gente quer que as pessoas tenham trabalho digno, tenham dignidade no seu trabalho, possam ser reconhecidas, receber um salário digno, condições básicas, né, de sobrevivência e de bom trabalho. Então, cabe à prefeitura isso. No momento agora, fazer o quê? Concurso público. Para ontem, isso já tinha que estar pronto, tem que estar sendo encaminhado. Então, essa é a nossa cobrança em relação a essa questão. Agora, nesse grupo de trabalho, e aí a Aline fez até uma pergunta, colocando lá se está sendo pensado, que o professor que sai de uma escola e vai para outra, todas essas questões estão sendo debatidas lá. E, por isso, foram divididas em subgrupos. Tá? Então, o que vai acontecer? Está sendo esse estudo, esse grupo, vai trabalhar durante todo o mês de junho, e a previsão é que vá até metade da quinzena de julho ou um pouco mais. Quando esse plano estiver pronto, estiver elaborado, aí ele vai ser submetido ao coletivo, né? O CEP vai mostrar em assembleia, a Secretaria de Educação deve fazer também uma apresentação pública, o COMED deve fazer. Nós vamos propor, inclusive, que haja uma audiência pública, né, virtual, para que as pessoas possam conhecer e opinar sobre o plano,
que é uma coisa que envolve não só as escolas da rede municipal, mas também a rede privada, principalmente em relação à educação infantil. Agora, todas essas questões têm que ser avaliadas, né? Na educação infantil, por exemplo, isso envolve uma série de questões. Muitas pessoas ainda veem a educação infantil de forma assistencialista, né? Como um depósito de crianças. Não é. A educação infantil tem um objetivo formador, né? As crianças não estão ali à toa, passando tempo. Agora, a gente também sabe que tem várias famílias com problemas em relação a auxílio e a quem vai tomar conta dessas crianças. Isso tem que ser equacionado de alguma maneira. Agora, o principal é resguardar a vida dessas crianças e a vida de quem tem contato com essas crianças. Porque, embora as crianças não sejam os principais transmissores, né, não estão aí carregando, demonstrando ou tendo sintomas, elas podem estar transmitindo, elas podem ser assintomáticas, né, Daniel? Exatamente, Rose. Essa é uma preocupação muito grande, como eu falei antes, né? Por mais que haja um planejamento, por mais que esse plano seja colocado em prática, cumprindo-se todos os requisitos, isso não é garantia alguma de que, por mais que haja toda a preparação, uma criança, né, um indivíduo, nesse caso é mais complexo ainda, que são os assintomáticos, não é garantia de que uma criança que esteja contaminada não possa ser um eventual vetor de disseminação desse vírus. Então, assim, o que a gente pode fazer é, primeiro, zelar pela saúde dos nossos alunos, no sentido de que haja um plano, né, o mais responsável possível para que, num eventual retorno, a gente minimize ao máximo, né, a chance de qualquer tipo de contágio, zelar para que haja um número de profissionais suficiente para que esse plano seja colocado em prática, e aí sim da melhor forma possível. Então o CEP se coloca justamente nisso, manter o máximo possível de cautela com relação ao retorno, e aí não estabelece uma data, ou tenta não colocar como se estabeleça uma data prévia, né, para isso. E com relação também às crianças assintomáticas, é uma preocupação muito grande, porque, como eu falei, qualquer plano que seja colocado em prática, você não tem a garantia completa de que esse plano realmente garanta 100%, né, da chance do não contágio. Tem uma pergunta aí muito interessante da Valéria, colocando justamente isso, né? Que ela fica pensando que os auxiliares de serviços gerais, o ASG auxiliar de serviços gerais, vai ser sacrificado para trabalhar? Justamente essa questão que nós estamos lá levantando. O número de auxiliares de serviços gerais por cada unidade vai ter que ser triplicado, né? Porque essa é a condição principal, a questão da higiene, a questão da limpeza, da asepsia, tanto dos locais quanto dos materiais. Então, é óbvio que a gente não vai permitir que ninguém seja explorado, né? Nós estamos lá justamente para planejar para isso, para evitar que qualquer trabalhador seja explorado. Não é esse o objetivo e nem pode ser feito dessa maneira. Vai ser uma questão de muita responsabilidade. Por isso que a gente está falando desde o início. Vai ter que ter muito planejamento, muito investimento, que é uma coisa que a gente estava conversando hoje, numa reunião de um grupo do CEP, em relação justamente a isso. A prefeitura vai ter que se planejar, inclusive, economicamente em relação a isso, porque não vai dar para começar a trabalhar, a montar a aula no ambiente, e no meio da semana acabou o álcool, acabou o cloro, entendeu? Não tem como. Então, assim, as pessoas às vezes acham que é simples, mas não é. Você colocar 70 pessoas num centro de educação infantil, você colocar 1.500 pessoas transitando numa grande escola como o liceu, 1.500 só de alunos, né, envolvendo todo mundo, deve dar uns 1.600, 1.700, circulando sem planejamento, isso seria um caos total. Então, assim, é uma coisa que envolve realmente muita gente. Algumas pessoas, e aí a gente vê também a questão do ensino privado, né? Claro que o pessoal das escolas deve estar desesperado, né? Com relação às despesas, com relação ao negócio em si, né? Mas hoje a preocupação está acima disso tudo. A preocupação hoje é com preservação de vida. Então não adianta. Não adianta também abrir a escola e os alunos morrerem. E aí ninguém pagar a mensalidade, porque morreu, né? Porque a família morreu. Então, hoje a questão é muito prática. Não tem vacina, não tem previsão nenhuma
de queda de casos, ainda não temos um achatamento de curva. Então, hoje, continuamos no mesmo estágio, é de preservar, é de tentar isolamento, quem puder ficar em casa. Hoje, estamos ainda nessa situação. Quando os indicadores se modificarem e a saúde, os órgãos de saúde, determinarem que é seguro, aí nós vamos paulatinamente retornando. E esse plano, inclusive, prevê isso, né, Daniel? Não é voltar o dia que determinar a volta é para voltar todo mundo. Abriu a escola, vão abrir, no nosso caso aqui, 200 escolas no mesmo dia? É isso? Não. Na verdade, foi uma iniciativa do CEP também. Houve uma proposta para que esse retorno, e essa proposta, claro, foi aceito previamente, por enquanto, lembrando que esse projeto ainda está em construção, né? Esse plano ainda está em construção, e como a Rose bem colocou, quando tiver mais ou menos definido, ou já totalmente definido, vai ser colocado para ampla sociedade. Mas voltando ao ponto, foi uma iniciativa do CEP de que esse retorno ele seja de forma escalonada, e aí sim, você iniciando no menor quantitativo possível de alunos, para que haja como se fosse um laboratório de observação. Então, se você tem uma menor quantidade de indivíduos envolvidos nesse retorno, você consegue controlar melhor como vai ser essa movimentação interna dentro da unidade escolar com relação à rotina que você tem que estabelecer. E esse número de indivíduos envolvidos, né, número de alunos nas unidades, ele vai aumentando gradativamente. Então, você escolhe uma unidade escolar para servir como teste, depois você amplia para mais algumas unidades escolares, no sentido de ter como se fosse um plano piloto, e aí você vai aumentando gradativamente o número de indivíduos, e aí sim mantendo sempre uma observação. Lembrando ainda de qualquer alteração na curva de disseminação hoje na cidade, qualquer aumento dessa curva, ou qualquer aumento da incidência, né, de casos por dia, esse plano ele pode ser revisto, né, para que haja naquele momento uma resposta à forma dinâmica da questão da disseminação do vírus na sociedade. Então, o plano ele é gradativo, com aumento gradual, e qualquer alteração nessa curva pode ser também feito ou a parada do plano, ou ele pode retroceder. E essas reuniões, gente, elas estão acontecendo durante a semana inteira. Tem dia que tem 2, 3 reuniões de subgrupo para montar realmente uma coisa consistente, né? E aí, o que está acontecendo? A cada semana é apresentado para o grupo todo o resultado do trabalho dos subgrupos. O subgrupo que o Gomes está participando vai estar se reunindo, teve a primeira reunião essa semana, né, Gomes? E vai estar se reunindo na segunda-feira. E ainda não tem nada determinado, né, Gomes? Não, ainda não tem nada determinado, não. Ainda estão tendo as primeiras conversas e tentando, numa próxima, fazer um planejamento disso, colocando. No meu caso, eu estou no grupo da aprendizagem. Inclusive, gente, e aí o que o Gomes colocou, essas questões vão estar sendo definidas aos poucos, porque assim, a gente começa a conversar, senta lá, 10 pessoas. Tudo que você levou para a reunião para pensar, chega lá, aparecem mais 50 coisas que você não tinha pensado. Por isso, a gente fala a questão de fazer o teste, né? Aquele primeiro momento com uma escola só. Porque tudo que a gente está planejando, ainda vai ter alguma coisa que a gente esqueceu. Né? Quando chegar na hora mesmo de colocar em prática todas essas medidas, sempre tem algum detalhe, porque escola é uma coisa dinâmica. Lidar com gente é diferente de você fazer um esquema de quem trabalha numa sala com papéis ou com peças. É muito diferente. Então, uma coisa que acho, bota dos 4, por favor, que eu acho muito interessante é que as pessoas acham que na educação infantil é simples, que é o mais simples. O mais simples de voltar é a educação infantil, né? Bota lá as crianças e não consegue entender, não consegue captar que é justamente o segmento mais difícil. Por quê? Porque com os alunos lá do ensino médio, quando tiver o teste lá com a escola do aluno do ensino médio, ele tem capacidade de saber que ele vai chegar lá, vai sentar, ocupar a carteira dele lá e vai poder ficar direitinho, se comportar como deve, né? Seguindo lá os protocolos. Como é que a gente explica para as criancinhas lá da turma do primeiro período que elas têm que ficar isoladas, que elas não podem abraçar, que elas não podem beijar um amiguinho, não podem correr para o braço da tia, né? Não podem brincar no parquinho? As pessoas acham que é fácil fazer isso.
Não é. É o segmento mais complicado para retorno, porque não tem a menor condição de fazer educação infantil sem ter contato. O objetivo da educação infantil é desenvolver a criança através das brincadeiras. É brincando que a criança aprende. E aí brincando no coletivo. Então, realmente só quem não entende de educação, só quem nunca frequentou escola, centro de educação infantil, é que pode achar que é mais fácil começar por esse segmento. Esse segmento tem que ter todo o cuidado. E como a gente colocou anteriormente, o Daniel bem colocou, a questão não é nem o contágio entre eles, né? E os sintomas estarem sendo revelados entre eles. O problema é o que eles vão espalhar para as famílias, né? Para como que chegam à escola, é muito complicado. Educação infantil não é para amadores, né? A frase que o pessoal coloca, gosta de usar, é essa. Educação infantil não é para amadores. É uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. Então, vamos ter muita cautela em relação a isso. Inclusive, foi proposto lá no grupo de trabalho agora que seja feita uma reunião específica para discutir educação infantil, de tão complexa que ela é. E nós temos pleno acordo em relação a isso. Tem que ser muito bem discutido, porque é o segmento mais frágil, que tem as condições mais complexas, e hoje é o segmento que tem menos profissionais na ativa. A maior carência de profissionais da educação hoje é na educação infantil. Então, seria inviável qualquer proposta de retorno de primeiro à educação infantil. Então, antes disso, o governo tem que tomar todas as providências para providenciar pessoal para trabalhar na educação infantil, treinar pessoas, porque ainda tem essa, né, gente? Para essa nova realidade que todo mundo fala, as pessoas têm que ter novos comportamentos. E esses comportamentos têm que passar por uma orientação, né? Então, não dá para você chegar do nada, segunda-feira tem aula. Vamos lá, vamos para a escola segunda-feira. E não previu nada, não treinou nada, não tem equipamento. Então, vai ter que ter um grande investimento de aquisição de coisas, um grande investimento de preparo dos profissionais para que isso possa ocorrer. E é claro que a gente quer voltar o mais rápido possível. Todos nós gostaríamos de estar trabalhando. Agora, tem que voltar com segurança, num projeto que realmente garanta a segurança, não só dos alunos, como de todos os profissionais da educação. Então, a gente espera que o trabalho desse grupo seja respeitado, né? Uma coisa que a gente discutiu lá também, colocou, é que não adianta o grupo de trabalho fazer toda essa previsão, né, gastar 2 meses aí discutindo esse assunto e os decretos não acompanharem o que o grupo colocou. Então, a gente solicita ao governo que seja também coerente em relação a isso, né? Até agora tem sido, né? Inclusive, hoje teve uma live, acho, do prefeito esclarecendo para as pessoas que não tem data de retorno, não é isso, Gomes? Sim. Houve uma manifestação? Teve uma manifestação em frente à prefeitura, dentro da prefeitura, informando que não tem a menor data de retorno nesse momento. Uma outra pergunta que estão fazendo bastante aí nos comentários é em relação ao grupo de risco. E a gente estava conversando sobre isso hoje, né, Hugo? Sobre quando acontecer um possível retorno e as pessoas do grupo de risco, os profissionais, e aí não só funcionários, né, todos os profissionais de educação que estejam enquadrados em grupo de risco. Vai ter que ter alguma medida em relação a isso, né? Hugo? Falhou um pouquinho aqui. Oi, é porque falhou aqui. Voltou. Rose, realmente é preciso uma regulamentação específica para esses servidores que são enquadrados no grupo de risco, né? É necessário que a prefeitura ela garanta que esses profissionais não sejam expostos nesse momento, mesmo com o retorno. A gente está sempre enfatizando aqui a questão da cautela, né, dos cuidados necessários. Um dos cuidados essenciais é exatamente garantir que esses profissionais continuem com o direito de permanecer em casa, seguros, porque, de acordo com os órgãos de saúde, né, a OMS, existe um grupo, seja por idade, seja por algumas complicações de saúde, existe um grupo que é considerado um grupo de risco, que está mais propício a desenvolver complicações sérias se exposto ao contágio. Então, é necessário que a prefeitura regulamente isso, garantindo
Isso é um pleito do CEP, né, garantindo que esses profissionais enquadrados no grupo de risco possam permanecer em casa seguros até que a gente volte a, digamos, né, aquilo que a gente conhece como normalidade. Não, mesmo com o retorno, que haja um cronograma garantindo que esses servidores tenham esse direito preservado, né? Que a gente está falando aqui sobre a vida dessas pessoas, né? Não são objetos, são vidas. Inclusive, gente, a gente está debatendo isso no grupo 3, que é o grupo que fala justamente sobre a preparação dos profissionais da educação, e nós vamos levar essa semana essa proposta da criação de uma licença específica para esse período da pandemia. A gente está chamando entre nós de licença pandemia. Por quê? Porque quando a gente retornar, alguns profissionais não vão poder voltar por determinação legal. Então, existe um decreto que coloca lá quem é grupo de risco. Então, essas pessoas elas vão ser impedidas de voltar. Então, elas não podem ter prejuízo financeiro, né, nem prejuízo das suas funções em relação a isso. Elas não estão em greve, elas não estão abandonando o emprego, elas vão ser impedidas de voltar porque estão em um grupo de risco. Então, vai ser necessário que o governo atualize esse decreto de restrição dessas pessoas, né, colocando claramente como é composto esse grupo de risco. Nós já fizemos uma solicitação à Secretaria de Educação que faça uma triagem entre os profissionais para estabelecer quantos estão nesse grupo de risco, para que essas pessoas tenham tempo hábil, inclusive, de renovar os seus laudos, procurarem os seus médicos, para estar com a documentação toda em dia. Para quê? Nossa sugestão é que esses profissionais sejam encaminhados ao setor de perícia médica, né, para que eles possam ser avaliados e receber um laudo de afastamento. E esse laudo de afastamento, ele tem que ser registrado, colocado lá, tem que ser criado um código, inclusive, para o ponto dessas pessoas. Por quê? Porque isso daí, gente, é coisa sem importância? Não. Porque daqui a 10 anos a pessoa vai se aposentar e ela precisa ter registrado o que ela estava fazendo nesse período. É uma questão de segurança jurídica, inclusive, do contrato de trabalho dela. Ela estava prestando serviço? Se ela não estava prestando serviço, onde ela estava? Estava em algum tipo de licença? Isso tudo tem que estar organizado e marcadinho lá na ficha funcional de cada um. Então, a gente vai estar passando essa solicitação à Secretaria de Administração, à Secretaria de Educação, para que os trâmites legais possam ser feitos, já para quando estiver marcado o retorno, já ter determinado como é que funciona, como é que essas pessoas vão poder ser atendidas. A questão é, ninguém pode ser prejudicado por uma questão da pandemia que envolve a todos, né? Como eu falei, todo mundo queria poder estar trabalhando normalmente. Algumas pessoas, infelizmente, não vão poder voltar a trabalhar junto com todo mundo. Vão precisar ainda de um tempo maior de resguardo e de isolamento. Hugo, uma outra questão que a gente queria tratar hoje é sobre a questão da Lei Complementar 173, sobre o que isso vai afetar a vida dos servidores, né? Porque essa questão de congelamento de salários, essa questão de triênios, de enquadramentos, isso é uma questão que está deixando todo mundo também muito preocupado. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, Rose. Essa lei complementar, ela na verdade fez parte de uma negociata entre o governo federal, municípios e estados, né? Para que os municípios e estados pudessem ter uma ajuda financeira da União nesse momento difícil, o governo acabou negociando essa questão envolvendo o funcionalismo público, né, os servidores públicos. A primeira proposta, vale sempre a gente lembrar, era inclusive de redução dos vencimentos de servidores. Felizmente, essa proposta não foi para frente. E aí, essa segunda proposta que foi aprovada agora, a Lei Complementar 173, é no sentido de trazer algumas mudanças para o funcionalismo público até dezembro de 2021. Uma dessas mudanças é a proibição de qualquer reajuste, né, qualquer aumento dado ao servidor público até dezembro de 2021. E aí, o primeiro ponto que é importante da gente enfatizar: qualquer reajuste, qualquer adequação salarial, né, na remuneração do servidor que seja anterior ao início dessa lei, né, acho que, salvo engano, é 20 de maio, não tenho certeza da data, mas é ali final de maio.
tudo que for anterior em termos de reajuste, por exemplo, o nosso reajuste que a gente cobra na justiça, aqueles 9,54. A gente tem uma ação do CEP na justiça cobrando 9,54, que seria 6,2 de 2017, de 2016 e mais uns 3, alguma coisa de 2017. Como está na justiça, esse reajuste, se a gente obtiver uma sentença favorável, esse reajuste é assegurado ao servidor e a prefeitura tem que cumprir com esse reajuste, porque ele é anterior a essa lei complementar. Então, tudo que for anterior à lei complementar, em termos de reajuste ou adequação salarial, continua sendo mantido, continua tendo que ser respeitado pelos entes públicos, né, municipais e estaduais. A outra mudança é a questão do concurso que a gente já citou, né? Ficam proibidos concursos públicos para a criação de novas vagas, mas a exceção é expressa na lei de concurso público, que ainda é necessário, é um dever dos entes públicos realizarem concurso público para suprir uma carência. Não é para fazer contratação precária, é para realizar concurso público e suprir uma carência permanente. Uma terceira mudança importante é a questão da progressão funcional, né? Esse ponto pegou muitos servidores que geraram muitas dúvidas quanto a isso. A lei complementar, em um dos seus incisos, ela é expressa vedando qualquer benefício ou direito que conte o tempo de serviço, né, do servidor. Então, a licença-prêmio, o triênio, o enquadramento por tempo de serviço são direitos e benefícios que levam em conta apenas o tempo de serviço, né? Qualquer direito ou benefício que tenha como único requisito o tempo de serviço, ele fica suspenso a contagem desde o início dessa lei, ali final de maio, até dezembro de 2021. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para as pessoas ficar mais fácil a compreensão. O triênio, a pessoa que tem 2 anos, faltaria vamos botar um enquadramento por tempo de serviço, fica mais fácil. 5 anos, né, para a pessoa progredir na carreira. Se a pessoa tem 4 anos ali no final de maio, 4 anos no final de maio, suspende essa contagem agora e só recomeça a contar a partir daqueles 4 anos que ela parou em janeiro de 2022. Um ponto que é importante, a lei ela deixou uma brecha quanto à questão da formação, né? A lei ela é expressa quanto à questão do tempo de serviço. Quanto à formação, ela deixou uma brecha. Isso ainda vai ter discussão, certamente, Rose. Isso ainda vai ser questionado na Justiça. Houve um parecer do Ministério da Economia no sentido de que o enquadramento por formação seria garantido ainda, né? Continuaria sendo garantido, não estava abrangido pela lei, mas isso certamente ainda vai ser aí um objeto de muitas discussões. Mas o que ficou vedado expressamente é o enquadramento por tempo de serviço. Isso fica congelado, né? A contagem fica suspensa até dezembro de 2021. Ou também ainda está tendo discussão sobre o próprio veto, né? Sim, sim. Porque, na verdade, essa lei, né, essa parte, sobretudo essa parte sobre os servidores, ela envolve questões muito sensíveis e questões que beiram ali uma certa afronta até a Constituição, né? Se a gente, dependendo da interpretação que a gente adote. Então, certamente haverão questionamentos até no STF acerca de alguns dispositivos dessa lei complementar. Aí cabe a nós continuar acompanhando toda essa discussão e naquilo que couber também a gente endossar aquilo que a gente defende para os servidores públicos, né? Porque é importante a gente enfatizar que essa medida, ela desconsidera a realidade de muitos servidores públicos, né? Coloca o servidor público como se fosse todo servidor público recebesse uma fortuna. E a gente sabe que a maioria dos servidores públicos no país não recebe uma fortuna, recebem baixos vencimentos. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui concreto que a gente, né, lida bastante no dia a dia, Rose, é os servidores públicos do Estado, né? Os profissionais da educação do Estado do Rio que estão sem reposição salarial desde 2014. Ora, então tem professores ganhando R$1.000 e poucos. E aí a gente congela uma progressão funcional que às vezes é a única forma desse servidor aumentar um pouco os seus vencimentos. Então, isso, como você gosta de falar, isso é de fato quem desconhece a realidade do funcionalismo público. Para fazer uma medida como essa, é só desconhecendo a realidade dos servidores públicos do país. Para nós da rede estadual, e eu sou professora da rede estadual, a gente encara essa questão do congelamento do vencimento como uma piada. O Guedes teve essa ideia agora? Ah, nossa, a gente já está nessa ideia há 6 anos.
Isso é o descaramento total, né? Você querer colocar Os professores da rede estadual que entram no Estado agora, gente, estão ganhando salário mínimo. E aí a gente está falando, mas por que o professor tem que ganhar mais que salário mínimo, se é um trabalhador comum? Porque esses professores que estão entrando lá ganhando salário mínimo têm doutorado, mestrado, investiram aí 12, 15, 20 anos de suas vidas em estudo, em preparo, para preparar as pessoas do próprio país. E aí você vê lá, né? Não vou nem falar nada, mas, né? Vamos lá no Ministério, vamos lá no Congresso, analisar, né? Se fosse por formação, esse povo ia ganhar muito menos que o mínimo, né? Para começar, né? Eu queria lá, todos nós, os professores da rede estadual, da rede municipal, não só professores, que aqui na rede municipal nós temos, inclusive, os profissionais não docentes, a maioria com graduação, pós-graduação, alguns entrando agora para mestrado. As pessoas precisam ser valorizadas, né? Então, é mais uma medida totalmente injusta, descabida e desrespeitosa em relação aos profissionais da educação. A gente espera que esse veto seja derrubado, né? Que essa tramitação lá no Congresso ainda possa acontecer, favorável aos profissionais de educação. Mas, como o Hugo falou, o nosso departamento jurídico estará atento e tomará todas as medidas judiciais cabíveis em relação a essa afronta aos trabalhadores. Agora, lembrando bem, gente, que nós temos uma outra questão, que são os triênios e enquadramentos devidos antes dessa maldição aí, né? Então, a gente precisa também que o governo continue cumprindo o seu acordo, né, feito lá em 2018, por ocasião da greve, né, de manter o pagamento dos triênios atrasados, né? Isso, a gente não está falando de tempo completo, que vai ser completo depois de maio. A gente está falando do que já era devido. Então, esse mês foram pagos, o Daniel e Gomes, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que chegou até agosto de 2016, é isso? Daniel agosto tem... ou setembro de 2016. Por aí, não né? Tem aqui. Está no ano de 2016, pagando. Então, quer dizer, tem 17, 18, 19 e 2020 até maio para pagar. Então, a gente espera que a prefeitura tenha consciência disso também, continue como está fazendo até agora, cumprindo o que combinou, né, cumprindo o acordo que nós celebramos por ocasião da greve, fazendo a atualização desses triênios. Com relação ao tempo de serviço, está quase que em dia, né? Mas nós vamos estar... o que a gente solicita às pessoas é que, por formação, continuem dando entrada normalmente, tá? Não deixem de dar entrada. Por quê? Porque isso ainda vai estar sendo discutido, ainda não tem nada totalmente definido, muita coisa pode acontecer. Então, não deixe de dar entrada lá no protocolo. O máximo que pode acontecer é o processo ser indeferido. E aí a gente vai e recorre à justiça para tentar salvaguardar os nossos direitos. Com relação a essa questão também, nós lançamos ontem a nossa revista Educação de Classe, do mês de junho. Eu vou pedir para o Felipe colocar a página do nosso site. Nós não vamos mostrar a revista toda aqui, porque a revista desse mês está rechonchuda, porque a gente não lançou em maio, lançou em junho, e aí nós acumulamos notícias e principalmente aquelas listagens que nós temos publicadas de enquadramento e de triênio de vários meses. Então, ela ficou gordinha, ela está com 60 páginas ou 62 páginas. Agora, todas as nossas revistas podem ser acessadas pelo site. Aí o Felipe colocou a página ceppetrópolis.com.br. Aparece lá, entre outras notícias, a capa da revista. Se a pessoa clicar na capa, abre a revista e a pessoa tem acesso a todo o conteúdo, tá? Aí é só ir clicando e vai abrindo, pode folhear a revista. E vai ter acesso a todos os conteúdos. Nesse mês, a gente destaca na revista, principalmente, o Compartilhando Boas Práticas, que é uma sessão que nós temos feito colocando experiências bem-sucedidas de profissionais da educação nas unidades escolares, e esse mês o Compartilhando Boas Práticas é do CIEP Cecília Meirelles, o CIEP 137,
um projeto de educação física, de inclusão muito interessante, muito bacana. Tem também o projeto de matemática da professora Júlia Montenegro, envolvendo mais um professor do Liceu também, que é o professor Abend, se eu não me engano. E todo mundo, inclusive, que quiser mandar projetos que esteja desenvolvendo para ser compartilhado na revista dos próximos meses, também pode estar enviando para o CEP, tá? Nós temos também assuntos relativos à rede estadual, um destaque também para o censo previdenciário, que, como a gente já falou em outros programas, ele foi adiado, prorrogado por 90 dias, e aí tem lá uma tabelinha, tá? E quem tiver com muita dificuldade em relação a isso, manda um e-mail para o CEP, o Felipe vai tentar orientar a pessoa, manda o contato telefônico, ele tem feito isso de boa vontade, ajudando quem não consegue, porque não é uma coisa muito, muito simples, muito fácil, não. Na revista também tem lá a nota preliminar, a nota técnica, elaborada pelo Dr. Hugo, pelo Dr. Ítalo e a doutora Nadine, esclarecendo um pouco sobre essa questão. As nossas tradicionais listagens de triênio, de formação, enquadramento por formação e tempo de serviço, dos meses de fevereiro até o mês de maio, tá? Por isso que ela ficou rechonchudinha, como eu falei. Aparece também uma questão importante em relação à possível greve dos profissionais da educação. Pode fechar, Felipe. A possível greve dos profissionais da educação, na página do CEP Central, está colocado isso, porque em qualquer rede municipal ou na própria rede estadual, se algum dos governos quiser forçar um retorno sem planejamento, uma coisa que vai expor os profissionais, já está sendo prevista a greve pela vida. Inclusive, está começando pelo município de Búzios, né? A prefeitura de lá está com um projeto translocado lá de retorno de qualquer maneira, e os profissionais já estão se preparando para, se necessário, entrar em greve. Na penúltima página da revista, a gente faz uma homenagem também a alguns profissionais que faleceram nesse período, de fevereiro até agora. A nossa tabela de pagamento, para que as pessoas possam fazer lá seus cálculos, né, em relação a triênio. E a gente solicita que todo mundo, quando conferir o seu contra-cheque, se achar que não está enquadrado, se achar que tem alguma coisa errada com o triênio, entrar em contato com o CEP, mandando o contra-cheque, para a gente poder fazer essa análise também, né? Para a gente poder ver se está tudo certo. Uma outra questão, gente, em relação à vaquinha solidária, nós ampliamos esse período, né, Daniel? Até o final de junho, e é preciso que as pessoas estejam participando. Como é que faz para participar, Daniel, da vaquinha solidária? A gente pede que o pessoal participe, nós estendemos o prazo até o final desse mês, né? Lembrando que é uma iniciativa muito importante nesse período de afastamento social, né? Muita gente passando por perrengue, digamos assim, e o CEP se coloca no intuito de favorecer, né, esse pessoal que é mais necessitado. Como a gente colocou, são diversas medidas que o sindicato vem aplicando para tentar amenizar esse período tão difícil, e a vaquinha é uma delas. Rose, fala aí qual é o site que... O Felipe vai colocar o cartazinho para a gente, através do Abacaxi, e é só clicar lá, tem no Facebook, tem no Zap, tem também no blog, na página. Coloca para nós aí, Felipe. CEP Solidário, Petrópolis, /Covid-19. Só clicar naquele link que aparece ali em cima, o abacaxi.com, CEP Solidário, e lá, quando você clica, aparecem as opções. A doação mínima é de R$10 e tem uma taxa de administração de 30 centavos. Então, ao valor que você doar, é acrescido 30 centavos, que é a taxa de administração que o site cobra. Isso vai ser revertido em cestas básicas, em algum material para ajuda ao pessoal do RPA e outras questões, de repente, de RET, algumas necessidades que possam ocorrer. A gente solicita a participação de todo mundo para que a gente possa atender o maior número de pessoas, tá? Muita gente, como a gente colocou lá desde o início do programa, muita gente em situação precária, né, passando por dificuldade,
E aí a gente fala, mas o pessoal da educação está recebendo, continua... Só que a realidade da família mudou muito, né? Então, muitas famílias estão com várias pessoas desempregadas, várias pessoas que estavam na informalidade, e o pessoal do RPA está nesse sistema aí, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas já teve ajuda do governo. R$ 600 realmente não dá para a pessoa sobreviver, né? É uma ajuda, é óbvio, mas as pessoas estão realmente numa situação como nunca estiveram antes de precariedade. Então, quem puder colaborar, quem puder se sentir à vontade e puder estar fazendo essa doação, é só clicar lá no abacaxi, fazer sua doação, pode se identificar ou não, é livre lá, tem a opção de se identificar ou não, e vai estar participando de uma ação realmente solidária para quem está precisando nesse momento. Antes de terminar o programa de hoje, a gente refazer o apelo à prefeitura, então, no sentido de estar sendo solidário, né, com os profissionais da educação que têm empréstimos consignados, que estão precisando que essa situação seja revista, que essa situação seja encaminhada. Então, é uma questão de boa vontade também do governo em ver a necessidade desse grupo, né? Não é a totalidade dos servidores, mas tem uma grande parcela da categoria precisando que sejam tomadas duas medidas pelo governo. Manter em dia o pagamento aos bancos, principalmente a Caixa Econômica, que parece que os outros bancos continuam recebendo normalmente. E a segunda coisa, a solicitação da categoria, do CEP, em relação à suspensão temporária da cobrança dos empréstimos consignados. É preciso que a prefeitura, que o governo tenha sensibilidade em relação a isso. Então, nós esperamos que essa semana tenha uma resposta positiva do governo, que o governo venha a público dizer o que pretende fazer para tornar isso realidade, né? Que possa estar ouvindo o clamor dos profissionais. As pessoas têm que aguçar agora, na época da pandemia, a sua sensibilidade em relação às necessidades das pessoas, né? As necessidades básicas, né? De sobrevivência, de manutenção da vida. É importante que a prefeitura esteja solidária aos profissionais nesse momento, não só da educação, mas todos os servidores públicos. Hugo, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Rose, eu acho que é só dizer que a gente depois vai lançar a questão do atendimento do jurídico, né? Acho que a gente pode depois... Hugo, não podemos esquecer isso, por favor. Pode lançar depois em separado também, não tem problema. Então, gente, durante a semana, o doutor Hugo vai estar fazendo uma live, nós vamos estar participando de uma live com ele, para falar sobre essa questão de processos administrativos e judiciais sobre a questão da licença-prêmio, que a pessoa se aposentou e não gozou a licença. Então, tem direito a cobrar da prefeitura em pecúnia, em valor. Então, nós vamos estar fazendo uma live específica sobre isso, porque o doutor Hugo está se dispondo a fazer esses atendimentos durante a pandemia também, de forma virtual, para que a gente possa entrar na justiça, para que as pessoas tenham esse direito resguardado também. Então, durante a semana, estaremos fazendo uma live específica, mais curtinha, somente sobre esse assunto. Daniel, gostaria de falar mais alguma coisa? Só pegando o gancho do que o doutor Hugo falou com relação ao Nova Escola, que é uma injeção de capital na economia, justamente para fazer mover, né, a roda do consumismo, isso se aplica também à parcela do consignado. Toda a parcela de valor que é destinada à subsistência, ela vai diretamente para o consumo. Então, se o prefeito é um bom gestor, ele entende que esse valor que vai ser hoje revertido ao trabalhador, ao servidor público, ele vai ser também, por ser de subsistência, revertido também ao consumo. Isso vai mover, né, a roda da economia aqui no município. Então, além de ser uma medida social, uma medida que olha em prol dos seus trabalhadores, dos seus profissionais, também é uma medida economicamente inteligente. Então, seu prefeito, se liga aí, porque isso é muito importante. Gente, obrigado pela audiência. Até já. Gostaria de falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Só uma palavrinha só rápida. Que é o sacrifício do sindicato que tem feito nesses dias, nessa luta toda, nesse planejamento, as quantidades de reuniões que a gente está participando. O Hugo, numa sexta-feira até 10 horas da noite, mais de 10 horas da noite, e tem sido bem cansativo.
Então, eu agradeço a todos vocês aqui, o sindicato como um todo, também às pessoas que estão participando das reuniões preparatórias, que tem sido realmente um grande debate. E agradeço a todos e boa noite. É isso aí, gente. Lembrando a todos também que o cartão do programa Merenda Certa estará sendo recarregado, segundo informações que nós recebemos hoje, na terça-feira, dia 23. Isso também é um programa que o CEP solicitou à Prefeitura de auxílio às famílias, aos alunos em questão de alimentação. A nossa primeira sugestão foi a dos kits, na primeira semana, né, que foi aquela ideia emergencial, e depois foi transformado nessa questão do cartão. Então, é muito importante também que as famílias possam estar recebendo essa ajuda, né, para garantir a sobrevivência das pessoas. Então, prefeito, faça aí a sua parte, colabore com a economia da cidade, como o Daniel bem colocou. Então, é uma ação que vai estar ajudando não só os servidores, mas a população em geral em relação à economia. Todos nós precisamos colaborar, né? Então, nossa sugestão é essa, de adiamento dos consignados, para que esse dinheiro possa estar sendo usado na subsistência das famílias e no aquecimento do comércio local também. Até a próxima semana e mais um programa Educação de Classe.